É Setembro Amarelo e a gente trouxe aqui uma especialista maravilhosa para falar sobre depressão. Primeiro, assim, uma pergunta muito básica: o que é a depressão? Ela é um transtorno que tem tratamento e tem alguns sintomas que muitas vezes são confundidos pelas pessoas com coisas relacionadas à tristeza e que a gente tem visto que tem aumentado muito. A gente está hoje com 350 milhões de pessoas com depressão no mundo. Hoje no Brasil, 1 em cada 5 pessoas já sofre ou sofreu de depressão. A gente consegue elencar hoje principais causas que levam à depressão? Solidão, a gente pode falar nesses vínculos fracos, a gente pode falar nas pessoas muito individualistas e que querem, assim, tudo pra ontem, então precisa ter esse prazer imediato, não consegue ter essa espera, não consegue tolerar direito frustração e não desenvolve resiliência. Como a gente diferencia a depressão da tristeza? A tristeza, ela tem um motivo. Eu terminei um relacionamento, eu saí de um emprego, tinha algo muito legal que eu queria que não aconteceu. Ela tem um começo, um meio e um fim. Então você identifica de onde ela veio, você percebe que ela tem um movimento. Você aprende muitas vezes com ela, você muda a sua forma, muitas vezes depois de ficar triste com alguma coisa, e ela acaba. E aí, ok, a gente, tristeza faz parte da vida. Levei um pé tá? na bunda, tudo bem. Você pode ficar então, miserável uma semaninha, 2, um mais mês. até, tá? Dependendo do pé na bunda. Não precisa ser em uma semana. A depressão não. A depressão, ela paralisa. Então ela tira a vitalidade, ela tira a vontade de fazer as coisas, ela faz com que você se sinta não pertencente muitas vezes, ela tira a esperança. E muitas pessoas com depressão acham que o mundo vai ficar melhor sem elas. A tristeza pode transformar, a depressão vai paralisar. A gente vai perceber que a depressão, quando o sintoma ou os sintomas, eles estão acontecendo por um período de tempo e eles são intensos. Não é uma semana. Ninguém fica depressivo uma semana, já estou com depressão. A gente vai pensar em pelo menos 1 mês, 2 meses, quando você percebe que tem sintomas, que eles não passam, eles não têm essa causa tão aparente e eles começam a ter um impacto no teu dia a dia. E aí, como as pessoas não se falam, não conversam muito sobre isso, ela acha que só com ela tá acontecendo. Uma pessoa em depressão, ela já se sente paralisada e ela ainda sente vergonha de procurar ajuda porque ela sente que ninguém mais sente isso, né? Exatamente. E a gente lida muito com solteiros. Você sabe se tem algum dado mostrando se depressão é mais ou menos comum entre os solteiros? O que eu sei dizer é que as pessoas que estão sozinhas, elas têm uma propensão maior a terem depressão. Não pelo fato delas estarem sozinhas, vai depender muito como elas lidam com o fato de estarem sozinhas, na verdade. Tem uma pressão da sociedade, porque você tá solteiro. As mulheres, principalmente, né? Então, como se estar solteiro é algo ruim, ou você tem algum problema porque você tá solteiro. Sim. E aí isso também precisa... Vai direto na autoestima. Exatamente. E aí as pessoas acabam se sujeitando a relacionamentos que não são legais, porque elas não querem ficar sozinhas. E um relacionamento que não é legal, ele vai ser muito mais prejudicial do que você tá sozinho. Existe uma diferença entre estar sozinho na solitude e estar sozinho na solidão? Com certeza. Estar sozinho na solitude é quando você tá sozinho, você tá curtindo estar sozinho. Então você põe uma música legal, você dança sozinho, você canta, você faz o que você Curtindo a sua quiser. própria Você tá companhia. curtindo lá numa boa. Você vai maratonar aquela série que você ama e tá ótimo, ninguém vai te encher o Isso. saco. Você tá de boa, você tá bem com você na sua solitude. Ou até tá triste, mas tá bem com a sua tristeza, né? Isso. Agora, a solidão é quando você se sente só, mesmo quando tem outras pessoas perto. Às vezes você tá num bar com um grupo de amigos e você tá se sentindo a pessoa mais sozinha do mundo. Então, começou a se sentir sozinho no meio de todo mundo e isso começou a ser corriqueiro, presta atenção. Tenta entender o que tá rolando. Ou você tá saindo com pessoas e tá com um grupo de pessoas que não te entende ou você não se sente entendido, né? Ou você tá realmente talvez entrando num processo depressivo, ou talvez você precise de um tempo pra você, pra repensar o que você quer. Para e pensa. Eu acho que uma das coisas principais é assim, sentir que tem alguma coisa diferente, tenta nomear o que tá acontecendo. Falando de solteirice, a gente ouve muita gente reclamar que tá faltando afeto e cuidado na solteirice. Então acho que essa grande área cinzenta, onde nada é definido, tá dando margem pra falta de respeito. Você acha que isso tem contribuído pros quadros de depressão? Com certeza, eu vejo a depressão como um reflexo de uma sociedade que está adoecida. E esse adoecido, a gente pode falar adoecida dos vínculos, dos relacionamentos. Claro que uma pessoa que ela está passando por situações onde ela tem menos respeito, onde ela tem menos afeto, isso vai de alguma forma ter um resultado na saúde mental dela, não tem jeito. Que tipo de mudanças nas relações contemporâneas você acha que estão contribuindo para o aumento dos quadros depressivos? Olha, acho que a principal dela
é a questão dos vínculos. Então, você não tem mais vínculos tão fortes. As pessoas, né, acho que é aquela questão dos relacionamentos líquidos. As pessoas estão sendo trocadas muito facilmente. Não está sendo aceito o que as pessoas têm de vulnerabilidade, como se a vulnerabilidade fosse algo ruim de uma ter. fraqueza, Imagina, né? E como se a pessoa tá mal, eu troco ela por alguém que tá melhor. A gente vai aumentar a depressão dessa forma. Com o uso de redes sociais, a gente vê que tem uma felicidade editada, que tá todo mundo sempre muito bem, e a pessoa fica vendo, no dia dos namorados, tá todo mundo namorando e só eu estou solteiro, só eu estou na depressão. Tá tendo uma idealização da vida alheia, né? É uma idealização e uma comparação, Uhum. como se a vida do outro fosse melhor. E a gente não para pra pensar que às vezes aquele cara que postou aquela foto no restaurante no dia dos namorados, ele passou 2 horas na fila, foi mal atendido, ainda talvez tenha tido uma briga no meio porque a comida tava fria. Então, as pessoas olham a foto e acham que aquilo representa o todo. Tem uma frase que é: Instagram do vizinho sempre é mais verde. Você acha que as pessoas que usam mais redes sociais se sentem mais deprimidas? Acho que tudo depende do porquê que elas estão usando. Se a gente olhar só a quantidade de horas, eu acho que isso não diz pra gente tanto. Eu acho que é mais assim, como ela se relaciona com essa rede social e o que ela tá indo buscar. Porque às vezes a pessoa também trabalha com questões ligadas à rede social e você não pode olhar e falar, todo mundo que usa muito rede social é porque não tá legal. Uhum. Agora, que tem uma tendência das pessoas, quando elas estão se sentindo mais sozinhas, mais solitárias, elas entrarem numa rede social e ficar olhando, e aí vem aquela autopiedade, né? Aquela coisa de, nossa, como eu sofro, olha como as outras pessoas estão mais felizes que eu. Para com isso. Isso não ajuda ninguém. Os aplicativos de relacionamento, acho que eles facilitaram muitas coisas, mas eles também facilitaram ter essas faltas de respeito, porque você tá lidando com uma imagem num celular e você não tem noção que tem uma pessoa do outro lado, né? Você deveria ter, né? Você acha que a gente tá lidando do outro de uma forma quase numa prateleira, tá afetando as pessoas? Ah, claro. Acho que quando você trata as pessoas como objeto e como descartáveis, você vai contribuir para que aumente essa depressão. Quando as pessoas precisam também se colocar, de repente, dentro de um aplicativo como super interessantes e perfeitas para que o outro me admire, para que o outro goste de mim, né? E aí também vai mexer com as questões de autoestima. Começou a se sentir mal, e eu acho que isso é uma coisa importante. Quer dizer, a pessoa entender que sinais que ela tem que ela não tá legal. Muita gente fica, né, não tô deprimido, imagina, eu tô conseguindo fazer minhas coisas, não tô jogado na cama e não consigo me levantar. Também tem essa idealização da depressão, Isso. né? E um preconceito com a depressão, né? As pessoas... Imagina, eu deprimido? Não. Como a gente percebe isso, a mudança dentro da gente? Então, quando a gente começa a perceber de que as coisas que a gente gostava antes já não trazem mais prazer, não é porque eu mudei de interesse, é porque eu não tenho mais prazer, eu não consigo achar outra coisa que me dê prazer. Eu prefiro ficar muito mais sozinha, então eu começo a ter um isolamento. Eu começo a sentir que as coisas estão pesadas, estão difíceis, então que o dia a dia, ele começa a ter um peso que antes ele não tinha. Eu posso começar a ter pensamentos de que, nada vai mudar, é tudo ruim mesmo. Você não consegue sentir alegria, sentir felicidade em torno de você. Tem gente que vai estar mais irritado, isso muito mais em homens, então os homens vão demonstrar às vezes mais pela irritação. Cada um vai ter o seu sinal. Então por isso que é importante que as pessoas se conheçam. E aí, em alguns casos, a gente começa a ver, então, os pensamentos de morte. Vale lembrar que, assim, de 5 a 10% das pessoas com depressão vão ter esses pensamentos. Então, a gente não pode achar que todo mundo que tem depressão vai pensar em suicídio, tá? Mas o que a gente sabe é que muitas pessoas que pensam em suicídio, elas têm a depressão. Justamente por essa questão de achar que não tem mais saída, de achar que as coisas não vão melhorar. Por que você acha que a depressão ainda é subjugada? Porque as pessoas ainda acham que depressão é frescura e que não é doença. Como a gente não tem um exame de sangue que possa provar que alguém tem depressão, um raio-x que mostre, as pessoas acham que não, tá fazendo corpo mole, isso é desculpa pra não trabalhar. E aí vem muito do que você tava falando, acho que até do preconceito, que as pessoas vêm e falam, nossa, mas vamos lá, melhora, sai dessa. Que bobagem, força. Amigo, imagina, vamos dar animado. Pensamento positivo. Tem o que a gente chama de psicofobia, que é esse preconceito com as pessoas que têm algum transtorno mental. Não vou no psiquiatra, porque psiquiatra é coisa de louco. Não vou pagar pra alguém me ouvir, não vou num psicólogo. Meu psicólogo é o bar. O Bial, ele falou no
quebrando o tabu, que eu achei muito bom. Ele falou assim, a gente toma remédio pra quando quebra o pé, pra quando tá com dor no estômago, mas quando tá com depressão tem todo esse, não vou tomar remédio. O remédio, ele é necessário sempre? Como é? Tá, depende muito do grau da depressão, tá? As depressões mais leves, muitas vezes, elas vão ser tratadas com psicoterapia. Em alguns casos, então, a partir da depressão leve, precisa o uso de medicamento, até para poder fazer esse balanço cerebral, vamos dizer assim, e para que a pessoa tenha uma melhora nos sintomas. Então, a medicação, ela vai tratar os sintomas da depressão e a psicoterapia vai ajudar a pessoa a entender da onde que se originou, o que que aconteceu, que outras formas ela tem de lidar com as questões, que outro jeito ela tem de se colocar perante a vida e para que ela se conheça melhor. Então, uma coisa complementa a outra nesse sentido. E tem uma outra coisa importante que, assim, a depressão, ela tem um viés genético. Então, se você na sua família tem pessoas que tiveram depressão e você começa a se sentir mais triste ou vê que tem esse vazio aumentando, começa a sentir que está mais paralisado, pode ser que você esteja com depressão. Vale lembrar que, assim, genética não é destino, né? Mas assim como a gente toma cuidado com alguém que tem diabetes, você vai tomar cuidado com açúcar. Alguém que tem pressão alta, você vai tomar cuidado com o sal. Se na tua família tem muitos casos de depressão, vai atrás e vê o que que é. Sim. A gente tem uma bandeira no canal que é o casual com afeto, né? Porque a gente acha que não é só porque você não tem nada definido com a pessoa, que você não pode trocar afeto, ser uma pessoa carinhosa. E a gente acredita muito nessa cura pelo afeto, né? Olha, eu acho que o afeto é fundamental porque a gente está sentindo hoje em dia. Acho que você poder tratar as pessoas com afeto, você poder mostrar que elas são importantes, você poder aceitá-las em sua totalidade e tratar todo mundo com esse afeto, mas eu não tenho dúvida que isso faz muita diferença. Eu acho que a gente está faltando afeto em muitas das relações. Então, acho que falta afeto numa relação de uma rede social, quando você faz um comentário maldoso, quando você julga a pessoa. Eu acho que falta afeto entre as pessoas mesmo, quando você vê que alguém perto de você não tá legal e você simplesmente ignora porque você não quer se envolver. Você acha que os próprios amigos se afastam dos amigos que estão mais deprimidos? Muitos vão se afastar, porque ele começa a ser um amigo, entre 1 milhão de aspas, mais chato. Porque ele começa a falar que ele não tá legal, ele para de querer ir nos lugares, ele às vezes o papo dele e os amigos não estão a fim de escutar no bar, que estão a fim de falar de outras coisas. Então, infelizmente, isso, lidando muito com pessoas com depressão, a gente escuta elas falarem isso muito, né, de que as pessoas param de chamar pra festa, param de chamar pra sair. Que é um ciclo vicioso, Já vai puxando pro buraco negro, pra essa sensação de que você nunca vai sair desse lugar, que isso nunca vai mudar. Porque aí você imagina que você não tem apoio nenhum dos seus amigos, né? Porque quando você mais precisou deles, eles simplesmente viraram as costas pra você. A gente vê muitos solteiros com vergonha de falar para as pessoas com as quais eles estão saindo que eles têm depressão. Que momento dá pra você falar isso sem assustar? Olha, eu acho que primeiro assim, né? Se você falar pra alguém que você tem depressão e a pessoa ficar super assustada e vir com um papo de preconceito, pensa bem que você quer estar com essa pessoa. Começa por aí. Unmatch. Fica a dica. Acho que não vai ter uma regra pra isso. Tem gente que vai querer falar logo no começo, tem gente que vai esperar um pouco mais o relacionamento acontecer pra poder falar. Pra pessoas que têm muita dúvida, eu sempre falo assim, começa a conversar sobre o assunto de uma forma geral pra ver o que o outro pensa, né? Boa então, dica. Nossa, você vê tanto, a depressão tá aumentando, o que você pensa da depressão? Porque se a pessoa falar, olha, é falta de igreja, você já repensa. Não. Né? Não é, tá? Como é que a gente pode ajudar a identificar esses traços de depressão nos amigos e ajudar eles a tentarem sair desse quadro? Começa a perceber uma alteração de comportamento do teu amigo. Se você começa a perceber que as postagens começam a ser mais tristes, mais falando que não tem muito jeito, melancólicas, ou nossa, isso nunca vai passar, tem alguma coisa aí. Às vezes fotos mais com a pessoa sozinha, num canto. Começou a ver isso, vai oferecer ajuda. Fala dele, né? Às vezes começa a ficar com menos esperança, ele acha que nada vai mudar, ele tá cansado de continuar. Tem menos interesse em paquerar, em libido? Sim, a libido diminui. E aí também as pessoas confundem a diminuição da libido com um efeito colateral do remédio quando elas começam a tomar. E não, na verdade, a diminuição da libido ela tem muito mais relação com a depressão em si do que com o remédio. Então, começou a não ter interesse, começou a não querer sair mais. Você começa a chamar esse amigo, ele não quer mais participar.
participar, ou principalmente e mais em homens, ele começa a ficar muito mais irritado e agressivo. Os homens, eles sentem menos autorizados a procurar ajuda, né? Porque tem essa coisa da masculinidade tóxica da gente sempre ter que estar bem e forte. Porque pedir ajuda não é um sinal de fraqueza, é um sinal até de você ter uma emoção ou você ter uma educação emocional que te permite pedir ajuda. É bom fazer isso. Acho que um outro ponto que a gente pode observar no seu amigo ou em você é se você começar a aumentar o uso de álcool ou de droga para suprir feridas e dores que não estão sendo vistas ou lidadas de uma forma mais saudável. Sim. E acho que isso na solteirice é muito importante a gente prestar atenção, porque como você já tá mais aberto à vida social, é meio que, beber é o natural porque você tá ali socializando. E de repente quando você vê, você tá bebendo 2, 3, 4 vezes mais do que você normalmente bebia e ninguém percebe porque você tá no oba-oba, né? Então acho que assim, a gente na vida solta a gente fica magoado muitas vezes. Acho que tudo bem beber, mas quando isso virar uma muleta pra poder preencher um vazio, você prestar atenção também, né? Então assim, se você tem um amigo e ele começa a conversar de uma forma diferente, falar de um jeito diferente, você percebe que o cara tá meio down, tá meio triste, fica atento e não vai isolar a pessoa e parar de chamar. Se mostrar humano, né? E o humano vai trazer todas essas coisas.